Pode se assentar. Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador Jesus. Que maravilha é cantarmos louvores ao nosso Deus, é dirigirmos a palavra ao nosso Deus em oração e ouvirmos a voz do Senhor. E por isso então eu convido todos a abrirem as Escrituras, livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2 e 3 também. Malaquias 2, 17 a 3, 5. É o texto em que hoje meditaremos. Malaquias 2, 17 a 3, 5. Farei a leitura do texto, peço que os irmãos prestem muita atenção, pois é a palavra do Senhor, e o Senhor fala assim conosco: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o dinheiro do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos porque cremos piamente, ó Deus, que o Senhor fala conosco na Tua palavra. E nós rogamos, ó Deus, humildemente, que o Senhor se apiede de nós, ó Deus, que o Senhor olhe para nós com graça, que o Senhor ilumine as nossas mentes e coração, ó Deus, que o Senhor nos visite falando ao nosso coração, Pai. Se há alguém nesta manhã que chegou aqui endurecido de coração, que chegou com a mente cauterizada, que o Teu Espírito, ó Deus, amoleça este coração, essa mente, que o Teu Espírito, ó Deus, dê compreensão, que o Teu Espírito use este miserável pecador, ó Deus, que se coloca como instrumento nas Tuas mãos. Eu preciso do Teu auxílio e rogo a Tua graça sobre todos nós. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Crianças, hoje eu gostaria que vocês desenhassem um juiz, só que não é um juiz de futebol, tá? É um juiz no tribunal. Sabe como é que você pode desenhar um juiz? Talvez com uma toga preta. Pergunta aí para o seu pai o que é uma toga, uma roupa preta de juiz. Talvez atrás de uma mesa, de uma bancada de madeira e com um martelo na mão. E você, criança, que tem mais condições ainda, talvez os mais velhos aí podem desenhar talvez até alguém sentado na cadeira, alguém que vai ser julgado por esse juiz, tá certo? Esse é o desenho que eu quero que as crianças façam. E eu gostaria que nós pensássemos em algo, todos nós, junto com as crianças. Vocês já pararam para pensar que se tem um brado que neste mundo ecoa grandemente, é um brado por justiça? Vocês já pararam para pensar que o tempo todo as pessoas estão clamando por justiça? Se vocês ligarem a TV, nos jornais, vocês vão ver
em um momento ou outro, alguém clamando por justiça, alguém sendo entrevistado, alguém dizendo que foi defraudado de alguma maneira e requer justiça, alguém que perdeu um parente por causa do crime organizado e diz que não aguenta mais e quer justiça. Esse é um brado dos seres humanos. De fato, nós estamos no mundo caído. E não precisa ser um cristão para ter a convicção de que há uma ruptura neste mundo, de que há algo errado, que faz com que a gente o tempo todo esteja clamando por justiça. Então o mundo clama por justiça o tempo todo. Irmãos, é interessante porque quando olhamos para esse texto, profeta Malaquias, nós vemos também um grito por justiça. Nós vemos o povo de Israel clamando por justiça, só que de uma maneira equivocada, e talvez reflita também o brado de justiça de muitos dos seres humanos nos nossos dias, que não tem uma justiça própria, que talvez no mesmo caso em que ele peça justiça, talvez fosse ele o réu, o culpado, o injusto. E é o que nós vemos nesse texto. Nós vemos em mais um diálogo, uma espécie de diálogo, uma espécie de tribunal de Deus com o povo de Israel. Nós vemos Deus falando, nós vemos o povo fazendo uma réplica e questionando a Deus, e nós vemos a tréplica de Deus. Deus então dando a resposta final e mostrando a realidade para o povo de Israel. O que nós temos aqui então, irmãos, é Deus, mais uma vez, dizendo algo para o povo de Israel, e o povo de Israel clamando indevidamente por justiça. E Deus diz: eu vou sim, então, mandar a minha justiça. Eu que sou justo juiz, executar o justo juízo. E é justamente sobre isso que meditaremos hoje. O tema do nosso sermão é o justo juízo de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, o justo juízo de Deus. E nós veremos isso em 3 partes dentro dessa perícope, tá certo? A primeira parte, então, vai mostrar a justiça de Deus sendo questionada. O povo de Israel está questionando a justiça de Deus. Está questionando se Deus ele é ético, se ele é moralmente correto na maneira que ele está lidando com o povo de Israel, tá certo? Vamos então olhar para o texto. Vou pedir para que vocês leiam numa só voz o versículo de número 17 do capítulo 2. 1, 2, 3, podem ler. Maravilha. Irmãos, se vocês se lembrarem bem, vocês têm aí na memória ainda Deus mostrando a injustiça do povo de Israel por meio do profeta Malaquias. No último sermão, inclusive, nós vimos Deus denunciando e mostrando que ele traria Israel por causa do adultério, por causa dos casamentos mistos, por causa da infidelidade conjugal, que mostrava a infidelidade do povo para com o próprio Deus também, porque esse povo tinha uma aliança com Deus. O povo estava quebrando essa aliança o tempo todo. E aqui, mais uma vez, Deus começa dizendo o seguinte: eu estou cansado das palavras de vocês. Ele diz: enfadais o Senhor com vossas palavras, diz o profeta. Porque Deus estava de fato cansado. É como se Deus estivesse dizendo: eu não aguento mais. Eu não aguento mais o que passa nos lábios de vocês. Eu não aguento mais o que passa na mente de vocês. Eu não estou suportando mais vocês. É o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, aí o povo faz a réplica: no que nós temos enfadado o Senhor? No que o enfadamos? E aí o Senhor responde: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Irmãos, vamos lembrar bem o contexto. Imagine aquele contexto pós-exílico, em que o povo de Israel está
de volta agora a Jerusalém. Depois do decreto do rei Ciro, eles voltam para Jerusalém, eles saem do cativeiro babilônico, e quando eles chegam em Jerusalém, eles se deparam com uma cidade destruída, muros derrubados, templo derrubado, eles têm toda uma cidade para reconstruir. Não era fácil de fato, mas eles deveriam trabalhar confiados no Deus da aliança. E vendo então toda aquela situação, vendo que os tempos eram difíceis, vendo a condição externa, aparente, eles começam a questionar Deus. E eles falam: o Senhor não é justo, o Senhor tem uma aliança conosco, e o Senhor não está cumprindo com sua parte na aliança, como se eles estivessem cumprindo com a parte deles. O povo de Israel estava muito enganado, e precisa do profeta ser levantado para mostrar como eles estavam equivocados, com todos os erros, com toda a quebra da aliança, com toda a idolatria, com todas as suas ofensas a Deus. Eles ainda acham que estão certos, e eles se acham no direito de cobrar a Deus, e eles dizem: o Senhor não faz justiça, o Senhor precisava agir miraculosamente, o Senhor precisava intervir para que Israel fosse reconstruído. Olha como nós estamos vivendo, olha a dificuldade. Nós olhamos para as nações vizinhas e elas estão prosperando, e olha só a situação de Israel. O Senhor é ou não é o nosso Deus? Será que vale a pena servir os deuses deles, porque eles estão prosperando? E olha só a nossa situação. Esse era o pensamento do povo de Israel nesse momento, e baseado neste tipo de pensamento é que eles questionam a ética de Deus, a moral de Deus, como se Deus estivesse equivocado, como se Deus não estivesse vendo, ou melhor, estava vendo e permitindo acontecer tudo que estava acontecendo. A cidade continuava destruída, templo derribado, escassez, muitas dificuldades, ameaças dos inimigos, enquanto esses inimigos prosperavam. Irmãos, de certa maneira, o brado desses homens por justiça é porque, primeiro, eles estavam cegos, eles não entendiam que eles também tinham uma parte na aliança para cumprir, e segundo, eles achavam que Deus, ele se importava mais com a aparência, que Deus se importava mais com as coisas terrenas e materiais do que com o próprio coração. O povo de Israel, eles estavam equivocados, e eles achavam que o sinal da graça de Deus seria uma grande ascensão política para o reino de Israel. Eles achavam que o Messias prometido, inclusive, seria um grande rei político que viria para que a nação de Israel agora fosse indestrutível, imbatível e subjugasse todas as outras nações. Eles estavam equivocados. Eles tinham uma ótica meramente humana, meramente materialista. E eles olhavam apenas para as circunstâncias externas, apenas para aquilo que os olhos deles podiam ver. E eles achavam então que Deus estava sendo injusto. E com essa perspectiva então, eles se comparavam com as nações e de certa maneira até invejavam as outras nações. É assim que o povo de Deus estava agindo neste momento, mostrando grande incredulidade nas promessas de Deus, mostrando grande incredulidade naquilo que Deus dizia que faria no meio deles, e de que Deus de fato estava com eles. A fala destes homens faz com que relembremos Asaf, o salmista Asaf, no Salmo de número 73, vocês lembram de Asaf? Que olha para os ímpios prosperando e de certa maneira ele inveja os ímpios, e ele começa a questionar Deus: por que os ímpios prosperam? Por que eu, que sou fiel ao Senhor, por que nós que fazemos parte do Senhor estamos na escassez e os ímpios estão prosperando? Uma visão meramente materialista, uma visão extremamente limitada. Ele começa a questionar Deus, Asaf. Vou fazer o seguinte, permitam-me ler algumas partes do Salmo de número 73. Asaf começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Mas ele começa a mostrar a insatisfação. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés,
Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E ele continua trazendo a queixa dele. Eu acho maravilhoso, irmãos, porque diante dessa fala de Asaf, ele só cai em si quando ele de fato se coloca diante do Senhor. Quando ele de fato passa a entender o caráter de Deus, quando ele de fato passa a entender quem é Deus e que esse Deus ele é fiel e cumpre suas promessas. Ele diz no verso 17, ainda fazendo as suas queixas até o 16, ele diz no verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A ideia é que até que eu me coloquei na presença do Senhor e eu compreendi quem Deus era. Faltava para o povo de Israel, irmãos, assim como Asaf em um determinado momento da sua vida, compreensão de quem Deus era. Eles estavam extremamente equivocados sobre o caráter de Deus. Então eles questionam a justiça de Deus. Irmãos, esse texto ele nos ensina algo para nós nos nossos dias também. Irmãos, eu não sei se vocês já se pegaram questionando a justiça de Deus. Eu não sei se vocês já se pegaram no flagra, porque muitas vezes, assim como o povo de Israel, eles não percebiam até um determinado momento, o próprio Asaf não percebia até um exato momento que eles estavam questionando o próprio caráter de Deus, e talvez isso aconteça conosco em alguma medida, e nós questionamos a justiça de Deus. Diante de adversidades, de lutas que passamos, às vezes as coisas não estão muito boas, aparentemente nós começamos a questionar Deus. Olhamos para o ímpio e dizemos: o ímpio prospera. Meu vizinho que é ímpio, que não serve ao Senhor, ele só anda no carro do ano. Meu vizinho que é ímpio tem uma família belíssima. Meu parente que nem serve ao Senhor tem uma família belíssima e Deus não me dá um filho sequer. Eu vejo meus amigos no Instagram e eles vivem viajando, vivem curtindo a vida, trabalham e têm com o que gastar, e parece que eu trabalho e só tenho contas para pagar, não consigo fazer nada. Tem gente que chega até a orar a Deus e dizer: Deus, o Senhor é mau comigo, o Senhor não é bom comigo, o Senhor está me punindo, o Senhor é um Deus cruel. É o que estava acontecendo com o povo de Israel, é o que acontece conosco em muitos momentos na nossa caminhada, irmãos. E às vezes muitos de nós começamos até mesmo a questionar a justiça de Deus, questionar se Deus de fato é fiel. Quando na verdade a pergunta que o povo deveria fazer e que nós devemos fazer é: será que nós somos fiéis? Será que nós estamos andando em fidelidade? Será que tudo que eu estou passando, na verdade eu não merecia até o pior, ou piores coisas do que tenho sofrido? Essa deveria ser a pergunta correta. Às vezes nós ouvimos o questionamentos de pessoas que querem abalar nossa fé, e elas dizem diante das circunstâncias da vida, da nossa vida ou desse mundo: onde é que está Deus? Olha só o sofrimento nesse mundo. Pessoas passam fome, você está com dificuldades de saúde, problemas de saúde. Onde é que está o seu Deus? Onde é que está esse Deus que você diz crer? E às vezes a gente ouve e acredita, e começa a internalizar e crer nessas mentiras. Mas a pergunta correta, ou melhor, a resposta correta seria: Deus está sendo misericordioso comigo e com você, porque Ele ainda não nos fulminou. O fato de você estar vivo, o fato de a humanidade ainda estar viva, o fato de homens ainda estarem vivendo, o fato de os próprios ímpios ainda prosperarem, usufruírem de prazeres momentâneos nessa vida, muitos deles até lícitos, mostra que Deus é misericordioso. Talvez a pergunta correta fosse: esse Deus que é justo, esse Deus que é santo, por que Ele ainda não acabou com todos nós? Essa seria a pergunta correta a fazermos. É equivocado, irmãos, a maneira
que o povo de Israel estava enxergando Deus, a moral de Deus e a sua justiça, é equivocado quando nós questionamos o caráter e a justiça de Deus nos nossos dias. Eu já falei isso aqui e repito, a ideia da teologia da prosperidade é uma ideia extremamente miserável. Você achar que Deus é um gênio da lâmpada, você achar que Deus, Ele veio a esse mundo para te servir com coisas nessa terra, e Ele te serve, e Ele, de fato, nos abençoa tantas vezes, mas esse não é o grande propósito de Deus. Quando você acha que esse é o grande propósito de Deus na vida, essa visão é extremamente limitada e miserável, é extremamente superficial, equivocada. E quando temos essa visão equivocada, nós vamos questionar o caráter de Deus. Nós vamos fazer barganha com Deus. Nós vamos nos colocar como justos. E como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, vamos botar o próprio Deus no banco dos réus, achando que nós somos os juízes de Deus. Não, não é assim que devemos enxergar o nosso Deus. Eu diria que a visão é totalmente contrária. Deus está se importando, e Ele se importa muito mais com o nosso coração. Deus se importa em nos forjar, em forjar o nosso caráter, em forjar o caráter de Cristo em nós. Essas promessas de que vamos ser ricos e de que vamos prosperar, e esse é o sinal de Deus nas nossas vidas, não é bíblico. E de que essa é a grande prova de que Deus está conosco, não é bíblica. Não é bíblica. Muitos vão a Cristo em busca de uma glória terrena. O próprio povo de Israel estava em busca de Deus, achando que Deus daria glória terrena a eles, e esse seria o grande propósito de Deus. E quando nós buscamos a Deus, buscamos a Cristo, pensando que Ele vai nos dar glória terrena, e por causa disso nós vamos a Cristo, nós estamos equivocados. Deus não nos promete glórias terrenas, glórias humanas, aplausos neste mundo, vida próspera, não são promessas do Senhor, por mais que Ele possa dar, e Ele nos dá mesmo, em muitas ocasiões, mas o que Cristo nos promete nesse mundo, irmãos, é uma cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é promessa do Senhor, uma cruz para nós carregarmos. Lutas nesse mundo caído, dificuldades. Nos lábios do apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, o Senhor promete, o Senhor diz por meio do apóstolo Paulo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele promete perseguição, Ele promete calúnia. Essas são promessas, esses são fatos das Escrituras. O que nós temos buscado? O que nós temos buscado pode ser revelado por meio dos questionamentos que fazemos a Deus, como aconteceu com este povo neste momento. O que você tem buscado? Você tem questionado Deus quanto às situações que você tem passado na sua vida? E os cristãos, aqueles 70 que recentemente morreram no Congo, decapitados, eles eram infiéis? Eles não seguiam a Cristo e por isso o próprio Senhor então mandou o juízo dele sobre a vida deles? É isso que estava acontecendo? E os cristãos na China? Deus é injusto quando eles morrem? Quando eles são perseguidos? Quando eles não podem cultuar publicamente como nós estamos fazendo aqui? Deus não é injusto, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós questionamos? Falta nos colocarmos diante do Senhor e conhecermos Ele mais profundamente, e os propósitos reais e eternos que Ele tem para a sua igreja. É isso que falta, é isso que nós precisamos, é recalibrar a bússola, é ajustar a cosmovisão, é entender a vontade de Deus revelada na sua palavra, entender que Ele veio para salvar um povo para si, e custe o que custar, Ele vai salvar esse povo.
É entender que nós estamos nesse mundo, mas não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é celestial. É entender que a eternidade não é aqui e agora. Ela começa aqui, mas ela se completará na segunda vinda de Cristo, e aí de fato nós reinaremos plenamente com Ele. Nós precisamos entender essas verdades. E este é o primeiro ponto. Você tem questionado a Deus, a justiça de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus? Não faça isso. Conheça mais desse Deus e você vai ver que você vai se deleitar em tudo que Deus está fazendo. Na vida da igreja, na vida de cada um de nós individualmente, nós que pertencemos a Ele. Mas irmãos, o texto não para por aqui. O texto continua. E a segunda parte nós vemos um anúncio de purificação. Se o povo quer justiça, quer juízo, Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. No terceiro ponto nós vamos falar do juízo de Deus, que Deus vai mandar para julgar, Ele vai julgar os povos, sim, Ele vai fazer isso, mas antes Ele fala de uma purificação que Ele está fazendo. E aí eu convido vocês a olharem para o verso 1 do capítulo 3, leiam por favor o verso 1, 1, 2, 3, podem ler. Amém. Irmãos, é interessante o que nós vemos aqui na resposta de Deus. O livro de Malaquias, esse nome, Malaquias ou Malaqui, em hebraico, significa meu mensageiro. Meu mensageiro. Malaquias era o mensageiro de Deus, e esse é o significado do seu nome. Aqui no início do capítulo 3, verso 1, ele diz: eis que envio o meu mensageiro. E a raiz é a mesma, Malaqui, é o que está presente aqui. E ele vai ainda dizer aqui à frente que, ele diz: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. E a palavrinha anjo aqui também tem a mesma raiz, Malaqui. E sabe o que é interessante? Tanto Malaquias como o meu mensageiro, como o anjo, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Por meio do profeta Malaquias, ele diz que vai enviar o seu mensageiro. E esse mensageiro é alguém diferente do anjo da aliança, que também é um mensageiro da aliança. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele está profetizando, aqui nós temos uma profecia do que Deus vai fazer para purificar o seu povo. É juízo que vocês querem, então eu vou mandar juízo. É justiça que vocês buscam, então eu vou mandar justiça. E ele diz: eu vou enviar o meu mensageiro, e esse mensageiro é uma referência a João Batista, o último dos profetas da antiga aliança. Eu vou enviar esse meu mensageiro. E ele preparará o caminho, linguagem usada em Isaías, que nós lemos hoje na liturgia, Isaías 40, verso 3, que aponta justamente também para esse mensageiro, precursor do Senhor Jesus, João Batista. E ele virá para preparar o caminho. O Senhor é tão bom que Ele diz: vocês vão saber, e haverá sinais de que eu estou vindo, de que eu estou mandando esse meu anjo, outro mensageiro, o mensageiro da aliança, aí já se referindo a Jesus Cristo. Vai ter um precursor, vai ter alguém que vai à frente dele, e ele vai preparar o caminho, ele vai aplanar o caminho. Ele vai preparar a chegada do grande rei. E essa é uma linguagem muito interessante, porque no Antigo Oriente Próximo, irmãos, era muito comum, quando o rei de uma nação, ele ia a uma outra nação, ou ele ia em algum outro local, ele antes enviava seu mensageiro. E o mensageiro tinha essa função de anunciar que o rei viria, para que todos se preparassem. Ele ia para ver se não tinha nenhum obstáculo no caminho, para preparar o caminho, para que o rei chegasse com o caminho livre, para que então o rei se pronunciasse e as pessoas estivessem preparadas para receber o rei, porque não se recebia o rei de qualquer maneira. E ele está dizendo o seguinte: vai vir o precursor, vai vir o meu mensageiro e vai preparar o caminho para o anjo da aliança, para o Senhor Jesus que virá.
É isso que ele está dizendo aqui. E esse Jesus, então, ele virá, e ele, como o Senhor, o anjo da aliança, ele vai instituir a nova aliança. Porque fica muito provado na antiga aliança que, pelos méritos do próprio povo, não dava certo. Se fosse para considerar as obras do próprio povo de Deus, eles jamais teriam salvação, eles jamais poderiam se achegar ao Senhor. Inclusive, na própria antiga aliança, havia apontamentos muito claros de que era necessário um expiador, um mediador, para que o povo de fato tivesse acesso a Deus. E agora o Senhor Jesus virá de fato, e Ele vai instituir a nova aliança. A aliança da consumação, a aliança última, a aliança definitiva, estabelecida em Cristo Jesus. Mas essa aliança, ela traz consigo consequências. E ele vai continuar no verso 2 dizendo o seguinte: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Sabe o que o texto está dizendo para nós, irmãos? É que Jesus vem, e Jesus vai trazer fogo. Todos vão passar pelo fogo do Senhor. E de fato, quando Jesus vem, Ele começa a estabelecer o seu reinado. Vocês já ouviram falar no já e no ainda não? Quando Jesus vem, Ele já começa a estabelecer o seu reinado. Jesus já reina, e na sua segunda vinda Ele vai estabelecer o seu reinado de uma vez por todas. Assim também se dá o seu juízo. Ele veio e Ele já começou a estabelecer o seu juízo. E o seu juízo é estabelecido por meio do fogo. E o fogo tem duas funções. E neste primeiro ponto nós vemos que a função do fogo é purificar os seus. Vocês estão pedindo justiça. Se fosse para eu derramar justiça, não sobraria um. Se fosse para observar apenas as obras de vocês, vocês por vocês mesmos, nenhum ficaria de pé, nenhum suportaria o juízo do Senhor. Ninguém poderia estar diante dele, do justo. Ninguém sobreviveria. Ninguém seria absolvido. Ninguém seria aceito diante do Senhor. E é sabendo disso que o Senhor vem então para purificar o seu povo. E o fogo aqui que o Senhor Ele usa para com os seus, para aqueles que fazem parte dessa aliança, é um fogo purificador. Assim como o ourives, que ele submete aquele metal precioso, o ouro, para que as impurezas sejam tiradas, é o que o Senhor faz. Ele vem e no seu julgamento, o julgamento começa separando os que são e os que não são. E é o que o Senhor já está fazendo. É o que o Senhor está fazendo. Ele está purificando o seu povo, purificando a sua igreja. Assim como a potassa era usada pelo lavandeiro para deixar a roupa branquinha, é o que o Senhor está fazendo, purificando a sua igreja. E sabe como é que Ele faz isso? Um dos grandes meios é por meio do fogo da provação. Vocês estão questionando a maneira que eu lido com vocês, mas eu lido de maneira justa. Eu estou sendo justo, eu estou purificando o meu povo. E não é diferente conosco hoje, irmãos. O Senhor continua a purificar a sua igreja. Sabe por que nós passamos pelo que passamos como igreja? Para que Deus nos purifique. Sabe por que a vida nessa terra não é fácil? Porque mesmo sendo difícil, muitas vezes nós nos encantamos com os holofotes e com as luzes desse mundo. Imagina se fosse fácil demais. O Senhor tem que mandar fogo mesmo, para ir nos purificando. Ele manda dificuldades, Ele permite que tribulações venham, Ele está purificando a sua igreja. Sabe por que nós passamos por lutas? Nós que somos o povo da aliança, se você é povo da aliança, saiba disso, você passa por lutas porque Deus te ama. Você passa por dificuldades, você é provado porque Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja. E por amar a sua igreja, Ele está purificando a sua igreja. Ele vai dizer no verso 3 que essa purificação, ela começa na casa de Levi.
ou seja, começa nos próprios sacerdotes. E pensemos bem, irmãos, quando o Senhor Jesus veio, se Ele não fez isso? Aqueles que se diziam sacerdotes, aqueles que se diziam conhecedores da lei, mestres da lei, eles foram os primeiros a serem tirados. Foram os primeiros a ser evidenciados que estavam equivocados quando perseguiram o Messias, quando perseguiram aquele que veio. Ali o julgamento do Senhor já está começando e Ele está separando os que são dos que não são. O Senhor continua purificando quando Ele diz que aqueles que querem vir após Ele tomem a sua cruz. O Senhor continua purificando porque quando Ele diz isso, muitos falam: eu não quero cruz coisa nenhuma, e deixam de seguir o Senhor Jesus. Muitos olham para a vida que Jesus vivia e dizem: não, se for para viver de maneira difícil, nessa terra como o Senhor Jesus tem vivido, não, dessa maneira eu não quero. E muitos já vão sendo tirados, e o Senhor continua purificando. O Senhor continua ao longo dos séculos da era cristã, purificando a sua igreja. Quando a igreja passa por perseguições, lutas, quando crentes são martirizados, o Senhor está purificando a sua igreja, porque aqueles que não são do Senhor, eles não ficam. O Senhor continua purificando a igreja nos nossos dias. O Senhor está nos purificando, irmãos. O Senhor está purificando a igreja no Congo. O Senhor está purificando a igreja na China. O Senhor está purificando a igreja no Oriente Médio. E eu creio que o Senhor está purificando a sua igreja aqui. Talvez chegue um momento que o Senhor fale: eu estou enfadado, estou cansado. E lutas mais terríveis surjam para que saiamos da zona de conforto. E sabe quem são os que vão ficar? Os que de fato são do Senhor. Sinceramente, vamos lá para algumas reflexões de maneira aplicativa. Sinceramente, se no Brasil passasse a ser proibido ser cristão, e se você professasse a sua fé publicamente, você corresse risco de ser preso ou até ser morto, você continuaria firme na fé? Você continuaria firme na fé? Qual a sua resposta? Sim ou não? Você está disposto a dar a sua própria vida? Você está de fato disposto? Pergunta que eu faço é: será que está mesmo? Se tratando de vida, de prisão, você diz que está pronto, a pergunta que eu faço é: por que então no seu trabalho você se esconde? Por que você não se posiciona quando perguntado? Por que você foge pela tangente e disfarça? E as pessoas nem cristãos sabem que vocês são, porque você tem medo de perseguição no seu trabalho. Por que na sua família você não se posiciona como um cristão fiel? Por que com seus vizinhos você tem medo de pregar o evangelho e acabar o vizinho fechando a cara? Se você tem medo dessas coisas, você acha que você daria a sua vida por Cristo? Se você tem medo de fazer o correto no seu trabalho, com medo de demissão, por exemplo, com medo de perder um cargo comissionado, será que você daria a sua vida pelo Senhor? Nós já estamos sendo provados, irmãos. Nós já estamos sendo provados o tempo todo. A pergunta que eu faço é: como você tem passado por essa prova, por esse fogo? Como um verdadeiro cristão? Será que essa mensagem de hoje, por mais que o pregador seja extremamente limitado, mas será que não é Deus querendo te purificar e te chamando para se arrepender e ser um cristão genuíno, autêntico nos nossos dias? Será que o Senhor não está te chamando para não se esconder lá na sua faculdade, ter medo do seu professor? Pelo contrário, eu vou me preparar mais e vou me posicionar sim, porque eu quero ser luzeiro nesse mundo. E à medida que a luz brilha, vai incomodar as trevas. Nós já estamos na prova, e nós devemos olhar para a maneira que temos vivido. Mas não somente esse tipo de prova. No dia da doença, você é aquele que questiona a justiça de Deus? Mais uma vez volto a esse tempo. O fato de você estar solteiro
talvez há mais tempo, faz com que você fale: Deus não me ama, Deus não está vendo o meu sofrimento. O fato talvez de você não prosperar financeiramente, faça você questionar Deus e a bondade de Deus para com você. E você vai me dizer que você está pronto para dar a própria vida pelo Senhor? Deus está nos purificando, Deus está nos chamando, e Deus fará o necessário, o que for necessário Ele fará para purificar os seus. Nós devemos ver as circunstâncias da nossa vida, por mais difíceis que sejam, como graça, graça. Se for necessário te moer, para que você fique firme, para que você seja preservado até o fim, Ele vai te fazer, mas Ele não vai te perder, se você é do Senhor. A grande verdade é que nós deveríamos dar graças ao Senhor, e diante das dificuldades falar: Deus, me ajude a entender o que o Senhor está fazendo, mas louvado seja o Senhor, porque eu creio que todas as coisas estão cooperando para o meu bem, porque eu sou do Senhor, eu fui amado e agora amo o Senhor, eu sou o povo da aliança. Nós deveríamos aceitar de bom grado tudo o que Deus nos manda, para que então nós sejamos purificados e conformados à imagem de Cristo, porque sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem, com o propósito de sermos conformados à imagem de seu Filho. Ele é o grande ourives, e sabe como é que era uma das técnicas que o ourives usava para saber que o ouro estava de fato purificado? É quando ele via o seu reflexo no ouro. O Senhor Jesus, como grande ourives, Ele vai nos purificar, custe o que custar, até ver a sua imagem nas nossas vidas, até nos ver refletindo a imagem de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, esta é uma mensagem de esperança, essa é uma mensagem que deve nos alegrar, de saber que nós temos um Pai que está cuidando de nós, um Pai amoroso que está nos tratando, que está nos burilando. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós encaramos a vida de uma maneira diferente. Nós encaramos a vida de uma maneira diferente. E certamente teremos mais condições de glorificarmos a Deus na nossa caminhada. E ajudarmos outros também a serem purificados. O Senhor aqui está anunciando purificação, e louvado seja Deus. Ele não precisava purificar, mas Ele está purificando os seus. Mas o Senhor também, irmãos, Ele anuncia juízo. Em último lugar, nós vemos o anúncio do juízo. Se para com os seus, esse fogo ele é purificador, para os que não são seus, esse fogo ele é consumidor. E Ele vai consumir todos os que não são do Senhor, e é para toda a eternidade. Olha aí o verso 5, o que vai dizer para nós. Eu vou pedir para vocês lerem mais uma vez. Verso 5, 1, 2, 3, podem ler. Amém. Irmãos, dentre o próprio povo de Israel, tinham muitos que não pertenciam ao Senhor. E o Senhor diz que Ele vai chegar ao povo de Israel, e percebam, o juízo aqui, se eles cobravam o juízo em relação às nações vizinhas que estavam prosperando mesmo não servindo a Deus, aqui Ele não está falando especificamente do juízo em relação aos ímpios, Ele está falando em relação à própria casa de Israel, ou melhor, aos ímpios dentro da casa de Israel. E Ele diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo, eu julgarei sim. Vocês querem juízo? Eu vou julgar, eu vou purificar os que são meus e vou julgar e consumir os que não são. Serei testemunha veloz, o mesmo que é juiz, Ele também será testemunha, porque Ele tem prova, Ele é o que vê todas as coisas, Ele sabe muito bem as obras de cada um, Ele sabe os intentos do coração, Ele sabe os nossos desejos mais ocultos, Ele conhece muito bem, e Ele é grande testemunha, Ele é testemunha veloz, e Ele vai de encontro aos feiticeiros. Esse é o primeiro termo que Ele vai utilizar aqui. Lembram do povo de Israel? O povo de Israel que estava se casando com mulheres estrangeiras, com mulheres que adoravam
outros deuses, dando seus filhos às filhas de adoradores de outros deuses, o chamado jugo desigual. E por conta disso, muitos caíam na idolatria, muitos acabavam idolatrando, adorando outros deuses, e isso era conhecido como feitiçaria. Essas práticas, esses costumes que os pagãos acabavam introduzindo no meio do povo de Israel. Muitos estavam cometendo feitiçaria. Esses receberiam o juízo do Senhor. Esses que não abandonavam o seu erro e que viviam nessa feitiçaria, esses seriam julgados. Mas não somente eles, os adúlteros. Vocês lembram dos adúlteros? Vocês lembram dos infiéis na relação conjugal? Esses que não se arrependiam e viviam como adúlteros, esses seriam julgados e seriam condenados, receberiam fogo consumidor do Senhor. Ele diz que viria contra os que juram falsamente. Vocês lembram daqueles que estavam se divorciando? Daqueles que faziam votos e prometiam, faziam promessas e não cumpriam as suas promessas? Pecando contra a sua esposa, seu esposo, mas também pecando e acima de tudo contra o próprio Deus. Esses seriam julgados, os infiéis, aqueles que juravam falsamente. Ele diz contra os que defraudam o salário do jornaleiro. E o jornaleiro era aquele que trabalhava na jornada de um dia, era uma espécie de diarista, que ele trabalhava para receber o recurso daquele dia, e muitas vezes ele precisava do recurso daquele dia para sobreviver, para comprar o pão daquele dia. E quando o seu recurso era atrasado, ou às vezes era pago pela metade, eles eram grandemente prejudicados. Haviam até leis entre o povo de Israel, em que o jornaleiro, o diarista, ele devia receber assim que o seu trabalho acabasse. E tinham aqueles que tomavam daqueles que precisavam do trabalho, do recurso do trabalho de um dia. Ele ainda diz, aqueles que oprimem a viúva e o órfão. Viúvas e órfãos eram aqueles no meio do povo que necessitavam de cuidado, que necessitavam de proteção, e muitos, buscando os seus próprios interesses, olhando apenas para o seu próprio umbigo, esqueciam, e muitas vezes prejudicavam aqueles que precisavam deles, como viúvas e órfãos. Aqueles que torcem o direito do estrangeiro, aqueles que exploravam de alguma forma os estrangeiros entre o povo de Israel. Haviam leis em relação aos estrangeiros também, e a maneira que eles deviam lidar. E quando eles viviam dessa maneira, oprimindo, explorando, angariando recurso às custas dos necessitados, esses seriam julgados, esses que viviam dessa forma. E ele ainda diz, e não me temem. E essa é a suma. E nós poderíamos botar vários outros tipos de pecado em que o povo de Deus estava vivendo. E aqui, irmãos, não eram apenas escorregões em que eles se arrependiam, era prática de vida mesmo. Era prática de vida, que mostravam que eles não temiam ao Senhor. Eles não se submetiam à vontade do Senhor. Eles não eram tementes verdadeiramente ao Senhor. E o Senhor mandaria então o seu juízo. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu penso no juízo de Deus, isso me causa arrepios. Eu acho que nós deveríamos pensar mais no que é o juízo de Deus. Eu sei que nós não devemos ser cristãos, não devemos servir a Deus por medo, mas o Senhor faz ameaças para que nós entendamos a gravidade do que é viver no erro, do que é não temer a Deus, e essas ameaças são graves. E quando nós pensamos no juízo, e quando o Senhor usa o fogo para falar do seu juízo, isso deve causar arrepio em nós. Você sabe o que é receber o juízo de Deus para toda a eternidade? Você sabia que os réprobos, que os ímpios que não se voltarem para o Senhor vão receber o juízo de Deus e é para toda a eternidade? Você já teve, eu vou chamar assim, entendam bem, viu? Privilégio de ter uma queimadura? Vocês já sentiram a dor de uma queimadura? Imagina queimar e não ser consumido. É isso que está reservado
para os que não se voltarem para o Senhor. Sofrimento eterno, é fogo eterno. Para os que não são do Senhor, o fogo dele não é para purificação, não é um fogo como sinal da sua graça, mas como sinal da sua ira, como sinal da sua justiça. E aqueles que não se voltarem para o Senhor, esses serão queimados para toda a eternidade, sofrerão o juízo, receberão fogo do Senhor para toda a eternidade. E Deus é injusto em fazer isso, irmãos? Não. É o justo juízo de Deus sendo derramado sobre aqueles que voltaram as costas para o seu Criador, para o seu sustentador. Alguns acham que o Senhor está tardando, mas o Senhor não tarda, e Ele não falha, e Ele cumprirá com a sua justiça. Entendam bem, irmãos, assim como essa mensagem era para o povo de Israel, para aqueles que se diziam povo de Deus, essa mensagem também é para o povo que se diz igreja do Senhor nos nossos dias. Irmãos, mais uma coisa que me causa arrepio, eu gostaria que você pensasse hoje seriamente, é que o próprio Senhor Jesus disse que no meio do trigo haveria joio, e há joio. O joio será queimado. Vocês já pararam para pensar, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui hoje, está bem cheio, eu nem sei, talvez 300 pessoas, vamos dizer que tem 300 pessoas, 400, não sei. Será que entre essas 300, 400 pessoas, quantos são joios? São joio. Você já parou para pensar que no nosso meio pode haver joio? Isso não te causa arrepios? Isso não te causa temor? A mensagem de Deus é dura para o povo de Israel, intencionalmente, para que o povo se arrependesse, voltasse ao Senhor e vivesse verdadeiramente aos pés do Senhor. Essa mensagem continua sendo dura para que nós pensemos: como eu tenho vivido? O Senhor está nos chamando ao arrependimento, o Senhor está nos chamando a nos voltar para Ele, porque aqueles que não se voltarem para Ele, e por mais que se digam cristãos, as obras vão mostrar, e estão mostrando os que são e os que não são. Talvez você deva olhar para o seu coração: como eu tenho vivido? Se eu não tenho vivido aos pés do Senhor, eu preciso me arrepender, porque eu corro sérios riscos, eu estou correndo risco. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele está escrevendo para os crentes de Filipos, e no capítulo 3, verso 18, ele diz: eu digo a vocês, e digo em lágrimas, até chorando, que entre vocês há aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, e os inimigos da cruz de Cristo serão condenados, justamente receberão o juízo do Senhor. Isso deve causar arrepio em nós, irmãos. Isso deve nos levar a olhar seriamente para a nossa vida, olhar para a maneira que temos vivido nessa terra, diante do grande Rei, diante do justo Rei, como nós temos ofertado as nossas vidas a Ele. O Senhor nos chama ao arrependimento. O fato é, irmãos, que todos serão julgados, todos. Não há um sequer que não será julgado. Todos nós seremos julgados. E a justiça do Senhor, o julgamento é justo, é perfeito. Alguns serão julgados, e eu diria que a grande maioria dos homens que vivem e viverão nessa terra, serão julgados e serão condenados. Receberão o fogo do juízo do Senhor. E os que são do Senhor, os que se renderam, esses também serão julgados. Os ímpios serão julgados conforme a sua obra, as suas obras. E as suas obras são como trapo de imundícia diante do Senhor, são ofensivas ao Senhor. Por isso eles vão ser condenados de maneira justa.
A minoria, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, esses serão julgados e serão salvos. E só há uma maneira, irmãos, de sermos salvos, é pela obra do nosso Redentor Jesus Cristo. É a única forma de sermos salvos, de sermos redimidos, de sermos reconciliados com o Senhor, é por causa de Cristo Jesus. É pela obra de Jesus Cristo, nós seremos julgados, e eu não sei se vocês lembram do catecismo hoje, nós seremos justificados, a justiça de Cristo será imputada a nós seremos vistos como justos, nós que cremos no Senhor, por causa do que o nosso Salvador fez por nós. Jesus Cristo é a nossa esperança, irmãos. O justo juízo de Deus virá, ele já começou, e ele virá de maneira definitiva na sua segunda vinda, virá de uma vez por todas, e a única esperança que nós temos é Cristo Jesus, que sendo Deus, abriu mão da sua glória, sendo perfeito, veio a esse mundo e serviu, e como servo ele deu a sua própria vida, o justo pelos injustos, porque todos nós, por nós mesmos, somos injustos, mas aqueles que creem no Senhor Jesus e entendem que Ele é o Filho de Deus e que naquela cruz Ele estava morrendo no seu lugar, você então é justificado, e a você agora é dada a justiça de Cristo, e pela grande obra de Cristo, você agora é reconciliado com o Senhor, e você tem uma viva esperança, o Cristo que vive, porque Ele ressuscitou e garantiu, com a sua ressurreição, que a morte foi vencida e nós também ressurgiremos e viveremos com Ele eternamente. Essa é a nossa esperança, irmãos. Inclusive eu digo, por mais que pelo medo do inferno, nós muitas vezes sejamos chamados, o que vai nos manter firmados no Senhor, preservados e perseverantes na fé, é entender o amor com que Ele nos amou, então em resposta amarmos a Ele, entregarmos nossa vida inteiramente a Ele. O justo juízo de Deus virá. Quem é você diante desse justo juízo de Deus? Que tipo de fogo você vai receber? Olhe para Cristo, coloque sua esperança em Cristo, entregue sua vida a Cristo, seja salvo por meio de Cristo e viva para Cristo. E como já disse na linguagem do apóstolo Paulo, e repito outra vez, quando morrermos estaremos no lucro. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus fiel. Nós te louvamos porque o Senhor é justo, te louvamos porque o Senhor, ó Pai, é o justo juiz, que julga de maneira reta. Te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus de aliança, e custe o que custar, o Senhor vai purificar a sua igreja, o Senhor vai purificar o seu povo, o Senhor vai mandar o seu fogo para purificar os seus, para que os seus não sejam condenados e recebam o fogo consumidor para todo sempre. Te louvamos, ó Deus, porque na pessoa de Jesus Cristo nós temos uma viva esperança. Te louvamos porque se não fosse o amor com que o Senhor nos amou, se não fosse o Senhor a enviar Jesus Cristo, nenhum de nós teria a mínima esperança, ó Pai. Mas em Cristo nós podemos ter convicção. Em Cristo, ó Pai, nós temos os nossos pecados perdoados. Em Cristo, ó Pai, nós somos absolvidos. Em Cristo, ó Deus, Ele que recebeu a justiça do Senhor no nosso lugar, nós recebemos a sua vida, ó Pai, e nos alegramos no Senhor. Ah, Deus, se há alguém no nosso meio hoje aqui, se há irmãos nossos que têm vivido, ó Pai, de maneira ímpia, que se arrependa hoje e se volte para o Senhor. E que entenda que no Senhor, há uma viva esperança, e se renda ao Senhor e se entregue totalmente, e viva para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Vamos